Capítulo 54. Estádio de Wembley, Londres. Quem quer que pudesse usar este estádio como palco era tão famoso que, se você perguntasse a qualquer pessoa no mundo se conheciam essas pessoas, 8 a 9 em cada 10 diriam que sim. Uma celebridade no mundo das celebridades, uma lenda. Este lugar que só era frequentado pelas chamadas lendas da indústria popstar podia acomodar mais de 90 mil pessoas ao mesmo tempo. Seu nome era Elone, a deusa do pop. Há muito tempo, quando ainda usava seu nome verdadeiro e não era tão popular quanto é agora, poucas pessoas a conheciam. Essas pessoas eram as que estavam por trás do nome Elone. Foi uma combinação entre Harmony e Melody. O nome que foi criado brincando por seus poucos primeiros fãs agora era conhecido em todo o mundo. Eu quero ir para casa. Conhecida em todo o mundo, provavelmente. Elone suspirou. Na sala de espera, estava acompanhada por um maquiador e um guarda-costas, mas como sempre, não conseguia controlar sua ansiedade. Seu lindo rosto estava manchado por feias e profundas olheiras sob seus olhos. Quando ela suspirou mais uma vez, Taylor Nine, uma guarda-costas que estava deitada de costas enquanto assistia a um vídeo em seu smartphone, abriu a boca. Você pode rastejar de volta para o seu quarto para tirar uma soneca ou apenas dormir, se quiser. Eu realmente não estou conseguindo dormir esses dias. Por que não? Posso facilmente adormecer mesmo se deitar no meio do cruzamento de Nova York. Você está falando sobre a 7ª onda de monstros que aconteceu em Nova York? É realmente corajosa para fazer algo assim. Não é que eu seja corajosa, você é apenas uma grande covarde. Traço reticências. Taylor bocejou e disse entediada. Ah, estou tão entediada. É um bom trabalho para ganhar algum dinheiro fácil, mas... realmente tem alguém te perseguindo? Ah, há dezenas de pessoas que me perseguiram esses dias. Uau, você pode simplesmente pendurá-los todos na Praça do Tempo e o resto dos seus perseguidores desapareceriam. Ah, está louca? Quem faria algo assim? Já fiz algo assim. Ela olhou para Taylor que disse algo assustador assim sem nenhuma mudança em seu rosto. Então Elone se lembrou de um artigo de alguns anos atrás. Era um artigo sobre 20 super-humanos gritando por socorro enquanto eram enforcados por alguém na New York Times Square. Era você, não era? Elone olhou para Taylor como se estivesse pasma, mas a mulher apenas olhava para seu smartphone com uma expressão apática. Para ser sincera, Elone não se importava muito com algum stalker com modos decentes. No entanto, estava com medo do olhar sinistro que sentia há algum tempo. A maior habilidade em todas as habilidades de nível de detecção, até mesmo superando sua detecção ultrassônica. Além disso, às vezes, as cartas eram entregues em sua casa. O conteúdo das cartas era algo como: por que foi para casa tarde ontem? Ou, te vi usando maquiagem hoje, gosto disso. Estava deixando-a louca porque não conseguia encontrar quem havia enviado. A outra parte provavelmente tem algum tipo de habilidade que poderia esconder completamente sua presença de uma habilidade de detecção Rank S. É por isso que contratou uma caçadora de vilões, Taylor Nine. Está tudo bem para um guarda-costas não se importar muito com o bem-estar de seu cliente? Não se preocupe, se alguém chegar perto de você, vou esmagar sua cabeça. Não adiantava ficar olhando para Elone já que Taylor usou sua habilidade de detecção para protegê-la. Está bem então. Elone olhou para Taylor em silêncio. Ela realmente não gostou do fato de sua protetora estar sempre olhando para seu smartphone nos últimos dias. Ela está assistindo a algum jogo de beisebol? Taylor era uma guarda-costas que foi comissionada em todo o mundo, e também era uma grande fanática por beisebol. Você disse que assiste KBO, certo? Taylor estava no beisebol coreano esses dias, provavelmente por causa de seu trabalho de longo prazo no país. Mas Elone sabia que ela logo se cansaria disso. Sim, disse isso. Há uma equipe interessante chamada HWAD. Parece que eles estão jogando bem.
Não sei se jogam bem, mas são divertidos de assistir. Ponto de interrogação. De qualquer forma, não estou assistindo beisebol agora. Havia um sorriso sutil no rosto de Taylor toda vez que ela olhava para seu smartphone. Era tão improvável que essa mulher fizesse esse tipo de cara. Se ela realmente não estava assistindo a um jogo de beisebol, então. Talvez, esse é outro vídeo em que o seu Dan apareceu? Sim, como sabia? Ei, tem os olhos de uma águia agora. Por acaso não sabe que eu tenho um poder melhor do que o seu? Minha habilidade está na velocidade da luz, enquanto a sua está na velocidade do som. Então, é claro que sou mais rápida. Tanto faz. Taylor Nine era um super-humano que podia manipular esferas de luz. Enquanto isso, Elone tinha uma habilidade única de lidar com ondas sonoras. Sua saída de poder de habilidade sozinha era Rank S, mas era porque o aspecto de utilidade de sua habilidade era alto. Se sua potência de saída fosse um pouco maior, seria classificada como SS. Embora, hoje em dia, sua habilidade fosse usada apenas como amplificador de som no palco. É por isso que ela não gostava de falar sobre superpoderes. Há 15 anos, 8 meninos e meninas se tornaram caçadores ao mesmo tempo. Ela foi a primeira do grupo que despertou sua habilidade e a primeira a alcançar o Rank A. E também foi a primeira entre as 8 a deixar de ser caçadora. Hoje em dia, não podia deixar de sentir pena toda vez que olhava para sua ex-colega. No entanto, Taylor era alguém que gostava de cutucar o ponto dolorido de outras pessoas, então ela sempre mencionava seus poderes na frente de Elone para tirar sarro dela. E o seu Dan? Ele está bem? O que disse? Elone levantou-se lentamente e deu uma olhada no smartphone de Taylor. O que é isso? O único comandante da grande fenda SS. Sua identidade é. A razão pela qual ele correu em direção ao monstro SS foi porque queria ajudar sua equipe. Últimas notícias: é poder psíquico ou poder do tipo força? A verdadeira identidade do poder de Useldan. O primeiro grande ataque é uma grande fenda que termina sem vítimas. A tela inteira foi coberta com as notícias sobre Seldan. Entre eles, a palavra habilidade ideal foi muito vista. Além disso, havia muitas coisas sobre sacrifício e espírito de caçador. Taylor clicou no link do vídeo que estava escrito no artigo. Nele, o que aconteceu dentro da grande fenda foi recriado vividamente. Está me dizendo que é o seu Dan. No vídeo, um caçador vestido de terno preto voa livremente pela tempestade. Aquele homem estava atraindo o gigante monstro SS para longe de seu grupo. E o seu Dan julgou que a situação não era ideal para eles caçá-lo e decidiu sacrificar-se enquanto deslizava em direção à criatura. Eu não acho que estava se sacrificando. Acho que está apenas se divertindo. Né? Ele não é alguém que se sacrificaria pelos outros. No entanto, por causa das ações de Useldan, outros caçadores conseguiram inserir com sucesso as placas de pedra no disco. Com o sucesso do bloqueio da grande fenda, o monstro gigante também perdeu sua fonte de energia e foi para longe. No final, Useldan fez uma conquista extraordinária ao fechar com sucesso a fenda sem nenhuma baixa. Todos os caçadores em cena elogiaram o líder do time 7. Assim, fazer a mídia escrever algo sobre o potencial do caçador de Rank F não deve ser ignorado. E o Seldan ainda está trabalhando como caçador, hein? Né? O que diabos ele anda caçando? E você? Estou tentando ganhar dinheiro. Certamente, os caçadores S eram pessoas que podiam ganhar vários milhões de dólares em uma única missão, mas esse não era o caso de um caçador F. É por isso que os Rank F tinham uma imagem de pessoas que invadiram a masmorra por senso de dever. Essa imagem foi a razão pela qual a conquista de Useldan foi tão glorificada. Como um caçador F que sobreviveu a inúmeras masmorras, as pessoas diziam que Useldan estava lutando contra aquele monstro gigante por senso de dever. Com sua personalidade, posso garantir que não era um senso de dever. Ele certamente tinha algum tipo de objetivo.
Mas Taylor não queria se aprofundar nisso. Não achava que merecia estar curiosa sobre ele. A mulher, que olhou para seu smartphone sem entender, de repente disse algo como se tivesse pensado nisso por um longo tempo. Ouvi dizer que vai para a Coreia em breve. Por que não pede a Il Seodan para cuidar do seu perseguidor enquanto está se apresentando lá? Por quê? Esse trabalho é chato. Eu quero fazer outra coisa. Traço reticências. Taylor era um especialista em caça de vilões, no entanto, ela não era uma especialista que encontrava algo e lidava com isso. E o Seodan era muito mais profissional nesse campo. Mesmo para um inimigo que Elone, que tinha superpoder de sonar de Rank S, não conseguiu detectar. Talvez seja muito melhor para Il Seodan, que tinha contramedidas contra todos os tipos de superpoderes, fazer isso. Mas, ela apenas balançou a cabeça com uma expressão sombria no rosto. Tenho um pouco de medo dele. A maquiagem magicamente apagou o círculo escuro sob seus olhos, mas a escuridão em seu rosto ainda estava lá. Por quê? Quando Taylor perguntou a ela com um olhar sincero de perplexidade. Elone assentiu. Não, eu não tenho medo dele. Estou com medo de conhecê-lo. Pac, Cookie. Taylor deu um tapa nas costas de Elone com a palma da mão. Esqueça, só pense nisso. Uma batida pode ser ouvida na porta. Estava quase na hora do show. Se Elone estivesse em seu estado normal, ela teria notado muito antes. No entanto, o fato de sua detecção ter reagido mais tarde do que a de Taylor, que lidava com a luz, mostrou o quão distraída estava agora. Você precisa se acalmar. Com as palavras de Taylor, Elone assentiu e soltou um suspiro longo e pesado. E depois, eu realmente quero ir para casa. Essa cadela maluca, sério. Com medo do que sua protetora poderia dizer em seguida, Elone saiu correndo da sala, seu cabelo roxo claro voando desordenadamente. Olhando para as costas de Elone enquanto ela corria cada vez mais longe, Taylor balançou a cabeça como se não entendesse. Qual é o sentido de ser uma cantora quando é uma lesada que tem medo de olhar as pessoas nos olhos? Depois disso, ela olhou para o smartphone mais uma vez e murmurou. Eu quero ir para a Coreia. As coisas correram muito bem. Embora eu não soubesse que era tão famoso. Caçador e o Seodan. O senhor lutou contra o monstro SS sozinho porque estava preocupado com seus companheiros? Não, não é isso. Sim, isso mesmo. Mas vamos apenas fingir que esse foi o caso. Acabei de fazer o que tinha que fazer. Disseram-me que essa frase em particular faria você parecer ótimo se adicionasse essas palavras nesses tipos de entrevistas. Foi a primeira vez que disse algo assim em toda a minha vida, mas estranhamente essas palavras pareciam tão naturais. Na verdade, a maior parte do que eu tinha a dizer já não estava decidida. Fiz isso pelos meus colegas. Fiz isso por causa do meu senso de dever. Fiz isso por meus companheiros, por minha família, por meus amigos e por todos os civis. Se eu recuasse, achava que alguém ia morrer, então nunca o fiz. Continuar dizendo mentiras atrás de mentiras como essa era como colocar sal em uma banana. Não acha que vai ficar gostoso? É incrível quando experimenta. Para ser honesto, Park Song-ho me ajudou a preparar minha declaração. Ele foi o ex-vice-presidente da filial coreana da Associação de Caçadores. Lembrei-me dele porque, apesar de ser um F como eu, sua posição era bem alta. Mas hoje em dia estava trabalhando como secretário para alguma guilda estranha. Depois de escapar da grande fenda com segurança, havia inúmeros repórteres, oficiais de guildas, empresas e outros oficiais que queriam me ver, mas decidi encontrar com os caçadores de Rank F primeiro porque pensei que poderiam me entender. Infelizmente, a maioria estava se aproximando de mim com segundas intenções em suas mentes. Eles não sabiam o que eu realmente queria. E entre todas essas pessoas, Park Sang-ho foi o que mais se destacou. Por que não aproveita a sua imagem aqui? Ainda está dizendo coisas assim? Se você terminar, eu vou. Não pretendo usá-lo negativamente.
Usando sua imagem, vamos reconstruir o prestígio dos caçadores F que foram pisoteados. Ponto de exclamação. Ao contrário dos outros, ele estava se aproximando de mim por causa dos caçadores de rank F, não por um assunto relacionado a negócios. Então, ouvi o conselho dele para saber o que dizer na frente da imprensa. Claro, não acreditei completamente no que ouvi. Também pedi alguns conselhos a várias outras pessoas, porque pode haver algum significado oculto no que me ensinou. Depois de 3 dias e 3 noites de extensa pesquisa, eu decidi ir apenas fiz o que tinha que fazer. Naquela época eu não sabia. Havia tantos caçadores F que esperavam por este momento. Os caçadores não sobre-humanos aposentados, que foram prejudicados pelos sobre-humanos no passado, estavam influenciando a opinião pública a seu favor usando as ondas que criei. Eles não estavam diretamente relacionados a mim, então minha imagem pública tão alta não seria de nenhuma ajuda. No entanto, ainda estavam vomitando apaixonadamente bobagens sobre os caçadores F em todos os tipos de transmissões e coletivas de imprensa. Além disso, eu não tinha falado muito sobre a identidade de meu poder. No entanto, o público ainda fez muito disso porque revelei um poder que dependia apenas do talento, ao contrário das outras superpotências que dependiam 100% de injeções de éter. Também disseram que qualquer um poderia aprender minha habilidade desde que trabalhasse duro para obter o resultado. Por causa disso, muitas pessoas entraram em contato comigo. De um aspirante a caçador que desistiu de seu sonho a um atleta esportivo profissional. Até recebi uma oferta de contrato de uma grande guilda que geralmente não se importaria com a existência de um caçador F. Mesmo depois de toda a atenção que recebi, ainda me sentia insatisfeito porque sei que não teriam me tratado assim se não fosse pelo poder que eu tinha. Se pudesse, queria fazer uma sala de treinamento para ensinar magia e esgrima para aqueles que foram evitados apenas porque não tinham habilidade. Mas meu nível de magia e esgrima são ruins. Preciso de uma esgrima adequada se quiser ensiná-la a outras pessoas e para magia, posso pegar algum material didático na biblioteca. O problema é que meu entendimento sobre magia não é suficiente para ensiná-la a outras pessoas. Meu nível atual é 45. No sistema de classificação de superpoder, meu nível era equivalente ao rank D. Ou, nível iniciante de espada, no mundo da esgrima. E nos reinos da magia, sou apenas um mago de um círculo. Para ensinar alguém, você tinha que ser, pelo menos, 4 círculos, rank B, em magia e um especialista em espadas, rank A. Por enquanto, eu iria conhecer o maior número possível de pessoas para fazer networking. A aparição da grande fenda trouxe muito lucro para os caçadores. Pode-se facilmente aumentar seu nível de magia e esgrima quando invadir uma grande fenda. Da próxima vez, irei invadi-la junto com alguns dos meus discípulos mais confiáveis. Não tenho intenção de liderar muitas pessoas, mas eu deixaria meus discípulos passarem suas técnicas para outras pessoas para expandir o tamanho da minha sala de treinamento. A verdadeira razão pela qual estou fazendo isso é para recrutar um punhado de pessoas bem treinadas para invadir o Hellgate. Sim, sim. Então ligo para você novamente na próxima vez. De manhã cedo. Depois de terminar uma entrevista exclusiva com um jornalista famoso de um meio de comunicação famoso, saí do café com o café restante na mão. O repórter parecia animado para conseguir uma entrevista minha, mas, na verdade, eu estava mais animado do que ele. Quando teria a chance de ser entrevistado por alguém tão famoso quanto ele novamente? Quando saí do café, ainda soprava um vento frio da manhã, mas depois de subir de nível várias vezes, meu corpo não foi mais afetado pela temperatura ambiente. Na verdade, esse vento só me fez sentir mais revigorado. Continuei a caminhar para casa quando de repente, pare aí mesmo! Ponto de exclamação. Aquele momento, tive arrepios por todo o meu corpo. Tum, tum, tum. Meu corpo inteiro ficou tenso. Foi um instinto animal em mim que chutou. Não, era minha habilidade, sexto sentido, F.
Não se mova e nem tente gracinhas. Você não deve se rebelar contra ele aqui. A habilidade de caçador de protagonistas subiu de nível para o nível 3. O caçador de protagonistas nível 3 foi desbloqueado. Sua habilidade será aumentada ao lutar contra um protagonista. Você conheceu um protagonista invencível. Preparando um protocolo de fuga de dimensão de emergência. Alguns segundos se passaram. Eu mal podia mover meu corpo para fazer contato visual com ele. Um jovem bonito, que parecia ser 10 centímetros mais alto do que eu, inclinou a cabeça ligeiramente enquanto olhava para mim com seus olhos negros. O quê? Você não é alguém de Murim? Só então pude ver. Hashtag parece que meu pai é Dharma. Hashtag moderno. Hashtag regressor. Hashtag Dharma. Hashtag Munkin cerquilha Arém. Hashtag vida diária. A hashtag do protagonista flutuava em cima de sua cabeça.